meus deprimentos, sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal. E depois de 2 semanas, sim, 2 semanas procrastinando, não lendo, na correria, etc, eu voltei para trazer mais 2 capítulos de O Hobbit, que é o início, o princípio do Senhor dos Anéis. Antes eu tava trazendo 3 capítulos. Tentei ler 3 capítulos, não deu certo porque foi muita correria, então eu só consegui ler 2. E já foi de grande importância, já deram um grande passo, já deram um grande progresso em toda a história. Passaram por mais coisas ainda, né? E eu só não quis botar isso na thumb porque vocês já vão entender. Na thumb anterior, no vídeo anterior, eu botei algumas das criaturas que eles enfrentaram durante os 3 capítulos que eu li e apresentei pra vocês. Na thumb de hoje eu não quis botar porque esse bicho me causa fobia. Quem me conhece já vai saber o que é o bicho. Eu não quis botar aqui pra não ser vítima de brincadeirinhas de mau gosto, porque a gente não gosta, né, dessas coisas. Antes de eu começar a falar de onde que paramos, o que tá acontecendo, o que aconteceu, já vou pedir pra vocês se inscreverem no canal, ativar as notificações, deixar o like e compartilhar. E sim, estamos num cenário diferente, porque eu não estou no meu cenário natural e comum e normal. De vez em quando a gente dá uma improvisada quando a gente precisa vir pra casa dos pais. E no caso, dá pra ver que é a bela improvisada aqui, né? Todos os livros que eu ainda vou ler, que eu ainda vou mostrar pra vocês, tá tendo muito spoiler aqui. Se vocês conseguirem identificar os livros que tem aqui, vocês já estão recebendo grandes spoilers. Mas é isso. E quem já leu alguns desses livros aqui vai vibrar, porque vai pensar, caramba, logo eu vou acabar vendo vídeos desses livros no canal. Sim, os livros mais falados, livros nem tão falados assim, etc. Começando, né? Eles receberam uma grande ajuda do Senhor das Águias e das águias em si, né? Eles conseguiram se livrar dos orcs, os wargs, que eram os lobos que sempre ajudam os orcs. Eles foram levados para um lugar seguro para repousar, conseguir se alimentar, conseguir reconstituir as energias. E aí o Gandalf já deu a entender que a partir do momento que eles encontrassem o Beorn, que é um homem urso, podemos dizer assim, o Gandalf ia deixar eles para trás porque ele tinha outras coisas, outros negócios pendentes em outras regiões. Ele não podia ficar com o grupo por tanto tempo, porque ele mesmo já tinha dito que ele não ia guiar a galera durante toda a missão, que a missão era deles, e o Gandalf só reuniu todo mundo. Eles ficam meio em choque, meio tristes, porque o Gandalf é o mago, é o personagem principal, tirando o Bilbo, mas é o que tem pra fazer. Eles encontram Beorn de um jeito mais calmo possível. O Hobbit e o Gandalf vão até a moradia dele, e conforme ele vai contando toda a história pela qual eles passaram, os orcs, os sequestros dos orcs, todo mundo se perdendo na caverna dos orcs, mais anões vão chegando. E é muito engraçado, porque o Gandalf vai falando, eu e uma galera aí, eu e um grupo aí de 6. Mas assim, tá, mas você tá falando 6? Vocês contam 6 como se fosse 3? Aí aparecendo mais anões. Aí ele falava, e o meu grupo de 8 anões, de 12 anões. Aí ficava tipo, tá, peraí, mas aqui só tem 11. O que você tá querendo dizer? É assim que vocês contam? Aí aparecia mais e mais. E o Hobbit percebia que isso era uma tática do Gandalf pra que ninguém chegasse assim de supetão, todo mundo assim, tipo, de uma vez só, ele se assustasse, expulsasse todo mundo. Então, era uma forma do Gandalf manter o Beorn cada vez mais interessado na história. Ele interrompia a história para os anões chegarem, se apresentarem e se acomodarem ali, até ele conseguir terminar toda a história. Gênio! O Beorn, ele entendeu a história, ele desconfiou um pouco, porque ele tinha um certo receio de criaturas que apareciam assim do nada. Mas no fim das contas ele deu descanso, comida por 2 dias para todo esse grupo. Os seus funcionários, né, eram, como é que eu posso dizer pra vocês? Ovelhas, cavalos, muito doido. Durante esses 2 dias o Beorn, ele desapareceu, ninguém sabia onde ele estava, mas eles aproveitaram para descansar, recuperar as energias, até que depois desses 2 dias o Beorn reapareceu e passou várias coisas para eles. Não bebam da água escura na Floresta das Trevas, usem somente a água de vocês que eu vou passar para vocês, somente a comida de vocês, porque não há nada saudável na Floresta das Trevas. Eles pegaram toda a bagagem e seguiram até a floresta. Chegam lá e já estavam sem o Gandalf. O Gandalf havia se despedido e eles tiveram que seguir ali, Bilbo e os anões. A Floresta das Trevas não é um local muito apropriado para você andar sozinho, muito menos em grupo, porque se um sente medo, todos estão com medo. E sim, a Floresta das Trevas é bem perigosa. Então, tipo, toda a travessia ali, eles pensavam ouvir vozes,
ouvir gargalhadas, ver vultos, muito estranho. Os mosquitos eram enormes, tipo, haviam mariposas pretas e enormes do tamanho de uma mão. Não vou dizer a minha, porque a minha é muito pequena. Até o momento eles tentaram matar o esquilo, só que a carne do esquilo era horrível. E no momento eles tiveram que atravessar a água escura. Eles chegaram nesse momento. No outro lado eles avistaram um barco. Mais precisamente o Bilbo avistou porque ele tinha a visão muito melhor que a deles. Com uma corda eles trouxeram um barco até eles e em grupos eles foram chegando ao outro lado. Porém, o último grupo, que era o Bombur e o... não lembro se era o Gollum, eles chegaram ao outro lado. Porém, o Bombur se atrapalhou um pouquinho para sair do barco e nesse instante um veado do nada apareceu. Atropelou o Bombur, caiu na água, ninguém viu isso. Daqui a um pouco o Bilbo percebeu, berrou para todo mundo e eles tentaram tirar o Bombur a tempo. Só que a água escura, e como o Beorn tinha avisado, não usem da água escura da Floresta das Trevas, porque há uma maldição, você fica em sono profundo. E como eles nunca haviam experimentado a pessoa acordar depois, a história era que a pessoa nunca acordava, nunca voltava a si. Porém, depois de um tempo, o Bombur voltou à tona, todo perdido. Eles tiveram que contar tudo pelo qual eles tinham passado, dar todos os detalhes, etc. E o Bombur falou: cara, eu sonhei com tanta coisa gostosa, tanta comida, porque nessa altura do campeonato eles já não tinham quase nada pra comer. E aí começou a parte difícil deles tentarem por 3 vezes chegar no grupo de elfos que estavam fazendo uma pequena festa no meio da floresta com fogueira, comida, enfim, muita coisa boa. Nas 3 tentativas que eles tentavam chegar nesse grupo, não dava certo, porque do nada dava um apagão, eles sumiam e eles ficavam na escuridão completa. Até que na terceira e última tentativa eles se perderam legal e as aranhas começaram a atacá-los. Caraca, essa é a parte mais agoniante. Não vou dar tantos detalhes pra vocês, mas basicamente o Bilbo teve que dar conta de todas elas. Ele começou a improvisar uma cantoria bem chata que irritou muito elas. Ele usou o anel da invisibilidade. Não sei se vocês lembram que eu já falei, acho que foi no vídeo anterior. É um anel que ele bota no dedo e ele fica invisível. Nem as aranhas conseguiam ver ele, mas elas se localizavam pelo som. Elas iam até ele por causa da música. E ele usava as espadas para golpeá-las. Alguns ele matou, outras ele só dispersou. Quando ele viu que elas já estavam bem longe do local, ele correu até lá e começou a salvar os anões. E conforme os que iam se soltando, ele ia pedindo ajuda e ajuda, até que, no momento, ele percebeu que havia uma aranha lá, que ela ficou cutucando o Bombur, que ele era o mais gordinho dos anões. Ficou cutucando se a carne dele era boa, etc. Ele teve que derrubá-la no chão e matar ela. O Bombur, ele caiu direto no chão, porque ele estava bem grog, ele era bem pesadinho e tal. Até que, quando estavam quase terminando de salvar todos os anões, as aranhas voltaram. E aí o Bilbo se tocou que o Bombur, que estava lá embaixo, estava sendo capturado novamente. Ele teve que descer, e no momento que ele estava tentando salvar o Bombur, ele simplesmente disse pra galera: desçam, senão vocês vão ser capturados de novo e vai ser tudo em vão outra vez. Na hora que eles desceram, eles ficaram encurralados. Literalmente as aranhas fizeram um círculo. Então, o que eles tiveram que fazer foi: o Bilbo simplesmente teve que dizer que ele ia usar o anel, ia desaparecer, mas que depois ele explicava. Ele desapareceu, conseguiu dispersar as aranhas, e num nível que, tipo, algumas ele não matou, só atrasou elas e eles conseguiram correr pra longe. Em um local seguro, eles começaram a saber, a entender a história do anel e etc. Que o anel era bem importante, até o Bilbo tava com medo deles entenderem essa história e não gostarem. Mas isso fez o Bilbo ganhar cada vez mais respeito. Foi basicamente isso até o momento em que eles perceberam que o Thorin não estava mais perto deles. E aí, o narrador da história puxa o momento que eles estavam com os elfos, que eles se perderam na última tentativa, em que deu toda aquela escuridão novamente, e foi revelado que o Thorin foi levado pelos elfos e chegou ao Rei dos Elfos. Lá o Rei dos Elfos perguntou algumas coisas e perguntou por que eles estavam na Floresta das Trevas, o que havia acontecido, qual era a missão deles. O Thorin não quis dizer porque era algo mais secreto, que deveria ficar mais secreto entre eles, e ele não deveria espalhar para qualquer pessoa, qualquer ser na floresta. Devido a isso, Thorin foi levado ao cárcere e ficou lá sendo alimentado e vigiado e etc. E agora o que a gente tem a fazer é esperar os próximos 2 capítulos
pra saber se o Thorin vai sair vivo, se ele vai convencer os elfos da história e se o grupo com o Bilbo vai achar ele. Mas uma coisa eu digo, eu tô na metade do livro, então tá cada vez mais próximo deles encontrarem o Smaug, que é o objetivo principal. Gente, eu demorei, mas eu voltei e essa é a continuação de Hobbit. Semana que vem eu trago mais um pouquinho pra vocês e a gente vai acompanhando cada vez mais essa história juntos. É isso, galera. Se inscrevam no canal, ativem as notificações, compartilhem, deixem o like e uma boa semana pra vocês.